O texto áudio, né, se encontra em Efésios 6:13, que está aí na revistinha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Qual que é a verdade prática, né? A metáfora do sistema militar usado por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Precisamos aprender a usar aí toda a armadura de Deus, né? Seguir Jesus é uma batalha. A luta não acaba quando você se converte. Pelo contrário, os verdadeiros inimigos são espirituais, né? E as forças do diabo que querem destruir o povo de Deus. Mas você não está sozinho nessa luta. Jesus está com você e lhe dará uma armadura espiritual que ajuda a vencer todas as batalhas. A armadura de Deus é composta por elementos espirituais fundamentais para uma caminhada cristã saudável e frutífera, né? Você quer viver uma vida espiritual, né? Uma caminhada com Jesus saudável, né? Que venha dar frutos, se faz necessário estar revestido dessa armadura. Não é à toa que Paulo recomendou à igreja de Éfeso que em meio às suas lutas e dores, eles deveriam estar preparados. Por quê? Como lemos aqui, né? No dia mau. A armadura espiritual é para nos preparar para o dia mau. Temos que estar preparados, né? A todo tempo. Mas quando o dia mau chegar, para que nossa fé não venha a ser abalada, para que não venhamos ser tentados a olhar para trás e querer voltar, precisamos estar revestidos dessa armadura. Assim como eles, precisamos nos revestir de toda a graça de Deus e de todo o conselho espiritual. Os dias são maus e não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos para manter a nossa fé. Então, precisamos estar preparados, né? E o que é a armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é tudo que precisamos para revestir, né? Para resistir, melhor dizendo, os ataques do diabo e mantermos-nos firmes com Deus. Quem veste a armadura de Deus não será abalado. É o que lemos aí, lá em Efésios 6:13, né, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, né? Então veja bem, a armadura de Deus tem papel fundamental na batalha espiritual. Com ela estamos protegidos dos mais diversos tipos de ataques do nosso inimigo e de seus agentes. Todo crente está dentro de uma batalha espiritual e precisa da armadura espiritual para vencer. O diabo e suas forças estão organizados e equipados. Por isso, também precisamos nos preparar. Então, se pararmos para analisar, Paulo, quando escreveu esse momento, ele estava preso, inspirado o quê? Na roupa dos guardas que estavam sempre transitando por ali. Ele fez essa comparação de que um soldado, ele tem uma roupa especial, uma roupa apropriada, e quando se trata de batalha, você às vezes vai atacar, mas às vezes vai se defender. Você tem um lado tem uma estratégia, mas o outro lado também tem uma estratégia. Assim, no mundo espiritual é a mesma coisa. Deus tem os seus anjos, né, para lutar a nosso favor, mas o inimigo da nossa alma, que quer impedir a nossa salvação, ele também está preparado, está equipado, né? Vive nos monitorando o tempo todo e sabendo qual é as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, para sempre estar, né, instigando-os a voltar ao erro, ao pecado que outra hora nós estávamos mergulhados. Então, existe uma estratégia. Então, se faz necessário saber disso, que é uma batalha, e batalha tem ataque e tem defesa. E o inimigo está preparado para essa finalidade, né, para tentar nos atingir. Depois de aconselhar Éfeso sobre diversos assuntos, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão que não podemos deixar passar. Ele vem falando: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por último, Paulo quer que eles não percam de vista alguns aspectos fundamentais da batalha espiritual
que cerca o cristão. Então, esse finalmente, né, deixando a deixa final ali, fortaleçam-se, precisamos estar fortalecidos no Senhor. Fortalecido de que forma? Sempre revestido da armadura. Por isso ele diz, fortaleçam-se. Esta palavra no original grego é endumano, que significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Isso da concordância Strong. Então, o que significa fortaleçam? Essa palavra fortaleçam, ela vem de uma palavra grega chamada endunamo, né? Que significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido e crescer em força. Ou seja, devemos nos revestir com força do poder de Deus. Devemos estar abertos à direção do Espírito Santo para que as habilidades e os dons espirituais se manifestem em nossas vidas de maneira contundente, de maneira clara, de maneira visível, de maneira que venha dar frutos, venha criar raiz e venha florescer, venha dar frutos. De acordo com Paulo, só poderemos permanecer firmes diante do ataque do nosso inimigo se estivermos revestidos com toda a armadura. Revistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, revista de toda a armadura. Um soldado que só vai com uma espada, mas não leva uma proteção, um escudo, é um alvo fácil diante de uma guerra. Então, se faz necessário revestir de toda a armadura de Deus, né? Para que então possamos permanecer firmes. Amém? Alguma dúvida até o presente momento? Não? Então vamos agora aprender aqui como vestir essa armadura. Como vestir? Efésios 6,13, né, vem falando: por isso, vistam-se de toda a armadura para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. A armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições do dia mau. O mal aqui é poneros, é uma palavra grega poneros, que significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. Labores é trabalho, né? Que traz trabalho árduo, aborrecimentos perigosos. Isso da concordância Strong. Então, esse mal aqui está envolvido nisso, né? Resistir o dia mal. Tem dia que nós não estaremos legal. Tem dia que bom se não existisse aquele dia, não é assim? Porque tem dia que é difícil dele terminar. Por quê? Porque os dias é mal, né? Não estamos bem com nós mesmos, ou tem preocupações nos atingindo, ou amanhecemos de maneira um pouco mais sentimental, né? E qualquer coisinha, de repente, nosso emocional fica abalado. Sem falar, né, tem dia que a vontade de olhar para trás, de repente, dias que existe um desejo aflorado, né, consequências de algumas coisas, de algum descuido. Então, assim, esse dia mal está se referindo a isso daqui: aborrecimentos perigosos, fadigas, pressionado e atormentado, né, pelas coisas, pressões do dia a dia. Ou seja, quando estivermos vivendo dias ou estações em que tudo está sinalizando contrariedade, falei aqui agora há pouco de dias, mas pode ser estações, né? Às vezes o dia é mau, mas às vezes é um período que não, né? Um período de provação, um período mais extenso, né? Ou seja, quando estivermos vivendo dias ou estações em que tudo está sinalizando contrariamente, aborrecimento e dor, precisamos estar revestidos da armadura de Deus para suportar tudo em fidelidade ao Senhor, né? Independente da situação, a nossa fidelidade, a nossa confiança não deve ser abatida. E essa armadura, né, nos traz essa tranquilidade, essa paz, essa sabedoria para raciocinar em meio a momentos difíceis.
Porque o ser humano por si só é até um instinto natural do homem, né? Quando ele se sente ameaçado, se fechar, se bloquear, criar uma defesa pessoal, né? Então se faz muito necessário, quando nós estamos criamos identificamos que as coisas não estão legais, que pintou um clima diferente de pressão, ou um clima que de repente está surgindo para nos abalar, é bom termos essa percepção de não deixar fluir dentro de nós esse descontrole emocional, mas revestindo de toda a armadura de Deus, né, confiar naquele que nos chamou, naquele que garante que vai à nossa frente, naquele que garante que mal nenhum vem que nós não possamos suportar, nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de provação, que esteja além das nossas forças. O dia mal é uma realidade na vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não, é um resquício de pecado. Na verdade, cada um de nós, ele se manifesta de maneira diferente e intensamente, em intensidade e forma, mas é certo que teremos de enfrentá-lo. Às vezes, para você, alguma coisa que está acontecendo é tranquilo, não te atinge, mas de repente a mesma coisa que você está vivendo, para outros já é o fim do mundo. Porque mas para ele o que é de boa, para você se torna o fim do mundo. Cada um tem um tipo de instabilidade diferente de um do outro, né? Porque somos diferentes e dentro da proporção que nos é colocada à frente das adversidades, tem coisas que nos atingem e outras não, né? E vice-versa com outras pessoas. Por quê? Porque somos diferentes, mas uma coisa é certa, todos nós iremos enfrentar as nossas batalhas. Batalhas são diferentes de um para com o outro, mas todos têm as suas próprias batalhas a vencer. Por isso Paulo diz, vistam de toda a armadura de Deus. Isso mesmo, né? Não apenas as partes fáceis, ou as que mais gostamos, né? Mas toda a armadura de Deus. No dia do desemprego, da escassez, da enfermidade, das dores, da contrariedade, da angústia, da solidão, enfim, né, de tudo isso que pode chegar até nós, somente se estivermos revestidos que conseguiremos vencer essa luta, essa batalha. Então a armadura de Deus nos protege, nos ajuda a alcançar a vitória. E aqui eu quero, né, agora passar para os elementos dessa armadura, né, do que ela é composta, do que a Bíblia fala, para que possamos entender um pouco mais e assim andar mais preparados, revestidos. Primeiro, cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Efésios 6,14. A primeira parte da armadura de Deus é a verdade. Isto porque a verdade é um aspecto fundamental do caráter do nosso Deus. Como está escrito, né? João 8,32. O que está escrito lá? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que está escrito em João 17,17? João 17,17 está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que está escrito lá na primeira carta de Coríntios 13,8, 2 Coríntios 13,8, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo 31, 5. Salmos 31, 5 diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da
verdade. 1 João 2,21. 1 João 2,21 diz assim: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então veja bem, o aspecto fundamental do caráter do nosso Deus é envolvido pela verdade, né? Nosso Deus é um Deus da verdade. Na cruz, Jesus se entregou ao Deus da verdade. A igreja está fundamentada na verdade, e este é um fundamento eterno, por isso devemos nos cingir com o cinto da verdade. O que significa aí essa verdade, né? O termo grego que Paulo utiliza para a verdade é aletheia, e significa verdade em qualquer assunto ou consideração, que é verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa, a verdade tal como ensinada na religião cristã, com respeito a Deus e à execução de seus propósitos através de Cristo e com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às intervenções dos judeus e às opiniões de preceitos dos falsos mestres, até mesmo entre os cristãos. Isso tirei da concordância Strong, tá? Então, o que é essa verdade? Uma verdade geral, uma verdade absoluta em Deus. Em outras palavras, a verdade deve estar presente na nossa fé, nas nossas palavras, nas atitudes e no culto. Como assim? Às vezes nossa fé é uma fé mentirosa, né? Eu creio. Na hora do vamos ver, não está crendo, né? Aqui um outro termo, nas nossas palavras. Muitas vezes a nossa palavra faz curva. Mas daqui a pouco já não é, né? Nas nossas atitudes, nosso comportamento. Às vezes falamos uma coisa, mas agimos de outra forma. E às vezes o nosso culto não é um culto verdadeiro. Muitas vezes não é verdadeiro. Estamos tentando enganar a Deus, sendo que na verdade estamos enganando a nós mesmos, fazendo da nossa fé uma fé fingida, né? Então é importante revestir da verdade de modo geral, do cinto da verdade. Veja bem, no dia mau, não caia na tentação do engano ou da mentira, mas fale, viva e seja um reflexo da verdade. A verdade liberta. O cinto une, né? O cinto da verdade une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia, na palavra. Conhecer a verdade é essencial para afirmar a fé e garantir a vitória. Jesus é a verdade. Mas como então usar o cinto da verdade? Anote aí, estude a Bíblia, creia na sua verdade. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Para vestir do cinto da verdade é importante estudar a Bíblia e aceitar a verdade de Cristo Jesus para a sua vida. Também é importante ser honesto, rejeitando a mentira, como diz Efésios 4:25. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todo cristão deve falar a verdade em amor. Então, alguma dúvida sobre o cinto da verdade? Podemos prosseguir? Na sequência, couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça, Efésios 6:14. O que é a couraça? A couraça é a parte da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas, né? Aquele peitoral que se coloca como se fosse um colete, né? É a parte importantíssima na armadura de Deus, visto que um ataque nesta parte do corpo tem muita chance de ser letal, pois há muitos órgãos importantes nessa região.
Para a justiça, Paulo utiliza o termo grego dikaiosune, que significa estado daquele que é como deve ser. O que é justiça? A palavra que ele usa? Estado daquele que é como deveria ser. Que não sofre variação. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Não, é o que é. Né? Justiça. Condição aceitável para Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ações corretas. Isso que a palavra que Paulo usou quer dizer sobre justiça. Ser o que realmente é. De acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, somente resistiremos firmes o dia mal se a integridade, pureza e santificação forem presentes na nossa vida. Se não houver a integridade, a pureza e a santificação, os dias maus vão nos atropelar. O cristão sincero não pratica a corrupção. Ele é sincero em seu procedimento e justo em seus negócios. Não precisa ninguém estar vendo você para você. Ai, tem gente me vendo, deixa eu... Oh, aleluia. Não. Seja você mesmo em qualquer momento, em qualquer lugar. Né? É disso que está querendo dizer aqui. Não é um caráter deformado, querer ser o que não é, de querer se passar, como nos tempos de Jesus, por fariseu. Né? Não, longe disso, seja você mesmo. Né? Veja bem, um bom exemplo disso era Jó, né? Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Lá Jó 1:1. Mas mesmo diante das mais severas adversidades do dia mau, Jó defendeu sua integridade. Ele tinha a convicção de que vivia na presença de Deus de maneira obediente e que sua tribulação não era motivo de injustiça da sua parte. Se você fazer um estudo mais aprofundado sobre Jó, né? O caráter dele não foi corrompido em momento nenhum. Seus amigos chegaram para acusá-lo. Você está em pecado. Você pecou. Alguma coisa você está escondendo da gente. Não tinha nada que desabonasse diante de Deus. Mas nem por isso ele deixou de enfrentar suas batalhas, né? Jesus é a sua justiça. A couraça protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende dos seus pecados e dedica sua vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Em Jesus fomos justificados, agora estamos do lado da justiça. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar o órfão e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago 1:27. Tiago 1:27 vem falando que não devemos nos manchar com as coisas desse mundo, né? Como nós não nos mancharemos? Através da couraça da justiça, que guarda o nosso coração. A palavra de Deus vem falando: onde está teu coração, aí está teu tesouro. Se o seu coração está em Deus, nas coisas celestiais, você não vai ser impulsionado através do seu coração, que está cheio de maldade ou engano, né? Tentando fazer aí o que o mundo, as coisas más deste mundo. Pelo contrário, se o seu coração está em Deus, você vai pensar nas coisas que são do alto, né? Vai querer fazer o que Jesus faria. Então, como usar a couraça da justiça? Como usar? Se arrependa de seus pecados e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. Para vestir a couraça da justiça, é preciso lembrar que Jesus nos justificou. Devemos tentar sempre fazer o que é justo e certo,
rejeitando a corrupção e o egoísmo, e quando pecamos devemos pedir perdão, né? Ser justo consigo mesmo. Um outro aspecto é o quê? Os sapatos, né, da prontidão do Evangelho da Paz. Tá aqui, sapato da paz. É a referência, né? Sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. No dia mau, os cristãos sinceros devem ser guiados, conduzidos, segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz. Paz aqui, de acordo com, né, concordância Strong, é eirene, que significa ausência da devastação e destruição da guerra. Oh, mas eu estou no meio da guerra? Que paz é essa? Que em meio à guerra você está tranquilo. Paz entre os indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, paz do Messias, o caminho que leva à paz. Então veja bem, esse evangelho da paz que Paulo vem se referindo, ele está se tratando de algo mais profundo. É você estar aí no meio, né, de uma desolação, no meio de uma guerra, você está seguro, em paz, em Deus. Mesmo no dia mau, o cristão sincero não perde sua paz interior, pois ela é fruto de seu relacionamento com Deus. Então, o fruto de um relacionamento com Deus gera em nós a paz. É a paz conquistada por Jesus Cristo no Calvário. O Senhor Jesus ministrou paz em meio à tribulação de seus apóstolos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo ali dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. João 20:19. Depois de sua ressurreição, o pessoal todo lá trancado ali naquela casa, todo mundo com medo, e Jesus chegou ministrando paz. Paz seja convosco. Em meio às suas dificuldades, seja cheio de paz que vem da parte de Deus. Mas a paz não virá se não houver um relacionamento com o nosso Pai. O apóstolo Paulo fez a seguinte oração pelos tessalônicos: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Olha que profundo. O Senhor seja com todos vocês. Segunda carta de Tessalonicenses 3,16. Servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos por sua palavra, temos paz mesmo em meio ao cais. Então, qual é o segredo? Esses sapatos têm que nos levar pelo caminho da paz, guiado pelo Espírito Santo, baseado na sua palavra, que deve estar em nosso coração. Deixe que Deus guie o seu caminho. Os sapatos protegem os pés, o evangelho da paz protege o seu caminho. Salmo 119, 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A vontade de proclamar o evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, pois o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. O evangelho da paz nos leva na direção certa para a vitória. Só a paz e o amor podem vencer o ódio e a violência. No que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem:
Eu me vingarei e acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Romanos 12, 18 e 19. Romanos 12, 18 e 29 vem falando que no que depender de cada um de nós, faça o possível para viver em paz com todas as pessoas. Ah, mas me fez mal não sei o quê. Deixe que Deus seja o juiz. Deixa na mão de Deus. Como usar então esses sapatos do Evangelho da Paz? Sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Como usar? Evite a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. Paulo, em uma de suas cartas, não me recordo agora, ele fala que Deus nos deu um ministério da reconciliação. Jesus Cristo veio reconciliar o ser humano com Deus, novamente, né? Ministério de reconciliação. E nós somos aqui, temos esse mesmo ministério, reconciliar as pessoas com Deus. Através do quê? Do evangelismo, através do evangelho, né? De ir, de anunciar a Deus, a todas as criaturas. Para calçar a prontidão do Evangelho da Paz, o crente precisa rejeitar a ira e a violência. Jesus veio para trazer reconciliação, unindo crentes em amor. Perdoar é muito importante para promover a paz. Então, sem rancor no coração, né? Para viver em paz, precisa haver aí um coração limpo, realmente tratado por Deus, um coração realmente vive o fruto do amor de Deus nesse relacionamento. Amém? Alguma colocação? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o escudo da fé. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O estabelecimento de uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antiga da história. Temos um registro disso no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, um especialista na guerra. A invencibilidade está na defesa. Para ser invencível, precisa ter uma boa defesa. O escudo a qual o apóstolo Paulo se refere era o escudo romano. Grande e quadrado, ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais a vida do adversário. Pois, bem, é dessa forma que o cristão deve se defender com a fé. A palavra utilizada por Paulo para se referir à fé é pistis, que significa o quê? A convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor, o doador da salvação eterna em Cristo. Convicção ou fé forte e bem-vinda de que Cristo é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Então, o que é fé aqui? Essa palavra que Paulo usa aqui, para usar, referindo no escudo da fé, é a palavra pistis. Convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas, o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo. Essa é a fé que deveremos exercitar no nosso dia a dia. No dia mal, a fé ou convicção, no dia mal, a fé ou a convicção de que Deus é o governador de todas as coisas e que Jesus é o Messias prometido, nos protegerão de toda a confusão maligna e de todas as tentações do mundo temporário em que vivemos. Veja bem, a fé a qual Paulo se refere, ela não é uma fé humana. Se você parar para estudar, existem vários tipos de fé. Mas essa fé que Paulo está referindo aqui não é a fé humana. O pensamento positivo ou a sugestão, positiva, eles que referem é da fé salvífica, onde a soberania de Deus jamais será perturbada em nossas vidas, não importante o quão difíceis as coisas estejam. É a fé da salvação.
É a fé de que aqui somos peregrinos, de que tudo aqui vai passar para viver a nossa eternidade ao lado de Cristo. Esse é o escudo da fé, sabendo que Jesus venceu, está conosco no nosso dia a dia, e nós vamos vencer também. O escudo protege as setas, a fé protege os ataques do diabo. A fé lhe ajuda a defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. O escudo serve para se defender contra as setas e outros ataques. O escudo protege de forma ativa, defendendo de vários ângulos. A fé em Jesus também é ativa e nos protege em várias situações. Então veja bem, a nossa fé, ela serve para nos defender do dardos do maligno. O que é dardo maligno? É como se o inimigo estivesse à distância, lançando flechas. E essas flechas vêm em forma de perguntas. Será que é para você? Será que você vai conseguir? Sabe? Sempre perguntas criam dúvidas. Como é a estratégia a mais antiga dele. Lá no Jardim do Éden, o que ele disse para Eva? Mas será que você comer, você vai morrer mesmo? Deus fez uma afirmativa, ele fez uma pergunta, criando dúvida. Então veja bem, é esse tipo de setas, né, que a Bíblia vem falando de dardos do maligno. Ele não vai chegar cara a cara com você, coisa desse tipo, mas vai ficar jogando essas dúvidas no seu coração. Será que esse ministério é para mim? Nossa, mas será que você vai dar conta de cuidar dos filhos, da casa, do marido, de tudo isso que vai fazer na igreja? Dúvidas. Nossa, mas será que você canta tão bem assim? Nossa, mas será que você consegue estar na frente daquilo outro? Será que você consegue desenvolver essa função? Não vai te atrapalhar, não? Você não vai ficar cansada no final de semana? Sabe, esse tipo de dúvidas, criando dúvida em nosso coração. Nossa, mas eu acho que não vai acontecer. Sabe, esse tipo de coisa, para quê? Para tentar nos desmotivar. Mas essa fé, no qual Paulo usa, que nos leva numa proporção de que Deus é o Criador, é o governador, é o sustentador de todas as coisas, tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Precisamos ter esse escudo da fé sempre em ação. Mas como usar? Como usar o escudo da fé? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Creia em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer sua fé. Para usar o escudo da fé é preciso decidir, acreditar. É uma decisão. É preciso decidir. Você tomar uma atitude de escolha, né? Decidir acreditar na verdade da Bíblia e agir de acordo com essa fé, com essa crença. A fé é firmada quando entramos em ação, obedecendo a Deus. O que nos diz Romanos 1,17? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? É por meio da fé, do começo ao fim. Ei, olha o que Paulo escreveu aos Romanos 1,17. O Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? Por meio da fé, do começo ao fim. É por meio da fé, gente. Se não crermos, se existir dúvida em nosso coração, a nossa fé é abalada, é inexistente. E ele continua, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Quem vai viver? Aqueles que tiveram a sua fé firme em Deus. Alguma dúvida? Vamos acelerar que a hora está voando. Capacete da salvação. Usem o capacete da salvação, Efésios 6,17.
Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça. Sim ou não? Responsável pelo raciocínio, orientação e equilíbrio. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. O diabo não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir e perturbar com as suas astúcias e projetos maliciosos. Um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza em toda batalha espiritual é aonde? Nosso psicológico. Às vezes a nossa luta não é nem contra o diabo, é com nós mesmos. A maior luta é com nós mesmos. Por isso Paulo nos aconselha a usar o capacete da salvação. A palavra que ele utiliza no grego para se referir à salvação aqui é soterion. E significa o quê? Aquele que salva, que traz salvação, que expressa esta salvação. Esperança futura da salvação, da concordância Strong. Então veja bem, esse capacete da salvação está se referindo capacete daquele que salva, capacete daquele que traz a salvação. O pensamento deve orquestrar a nossa mente, é o da salvação em Cristo. O que deve, reger a nossa cabeça é o quê? Pensar como Cristo pensa, com mente de Cristo, Paulo vem falando em suas cartas. Quando toda a confusão e tribulação do diabo intentarem contra a nossa mente e convicções, ela deve estar protegida com o capacete da salvação. Jesus salva, o capacete guarda a cabeça. A confiança na salvação também guarda nossa mente e nosso pensamento. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levaram ao pecado. Às vezes a pessoa se entregou a Cristo, frequenta a igreja tanto tempo, mas a sua mente está presa lá atrás. Nossa, será que Jesus me perdoou daquilo lá que eu fiz lá atrás? Naquele ano, 1987, 8, 9, sabe? Lá ainda... Ei, a palavra de Deus fala, olha, se porventura pecarmos, nós temos um advogado, fiel, justo, que está de prontidão para nos perdoar. Muitas vezes, coisas que foram feitas lá atrás, muitas vezes até mesmo na ignorância, você nem conhecia a Cristo, às vezes as pessoas vivem carregando a culpa, até nos dias de hoje, não conseguem se libertar. Isso é o quê? É um prato cheio para o inimigo ficar buzinando na tua mente. Você não vai, Jesus não vai ouvir a tua oração, não está ouvindo a tua oração, você está em pecado. Lembra quando você fez isso daqui? Há 389 anos atrás? Astúcia. Como usar então aí o capacete da salvação? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar que Jesus o salvou e nada nem ninguém pode separar dele. Nada nem ninguém. O que nos diz Romanos 8, de 38 a 39, diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que Jesus nos salvou. O crente pode rejeitar o pecado pela confiança, porque sabe que está liberto. Mesmo que venha a dúvida, opa, pera lá, Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, eu sou livre para adorá-lo, né? Se preferir, pode ficar com Filipenses 4:8, tudo que é bom, agradável, proveitoso, né? Aquela lista de coisa boa, nisso pensais.
Nisso pensai. Que isso seja os seus pensamentos no seu dia a dia. Pensa o que é bom. Vamos lá. Espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Último, aqui no caso, o último, mas eu quero acrescentar mais um depois desse. O último elemento da armadura de Deus é a espada do Espírito, ou seja, instrumento de ataque contra as forças de Satanás é a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus no deserto, o Senhor utilizou as Sagradas Escrituras como espada do Espírito para atacá-lo. Devemos conhecê-la, amá-la e estudá-la diariamente. Fazendo isso, nossos pensamentos estarão cheios dos conselhos dos santos e nossa vida será dirigida pelas palavras que saem da boca de Deus. Lembra, né? Lá, tudo que Jesus foi tentado, né? Ele refutou com Bíblia, com palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende o inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. A espada é uma arma de defesa e de ataque. Com a espada do Espírito podemos derrotar o diabo e nos defender de seus ataques. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O que está escrito em Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Já viu algo mais profundo do que isso? Não conheço. Mas a palavra de Deus é assim. Vamos lá então a espada do Espírito. Combata as mentiras e as tentações declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Para usar a espada do Espírito é necessário estar sempre meditando na palavra de Deus. É óbvio, como é que você vai vai falar algum versículo se você não sabe, se você não conhece? Estude a Bíblia, aplica a sua vida, memorizar versículos, conversar sobre a Bíblia, ouvir pregações, são algumas formas que temos para aprender a usar essa espada. Então tem vários meios de você colocar em prática. Amém? Alguma dúvida nessa questão? Só para finalizar rapidinho, além de tudo isso que nos dá como armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da propagação do Evangelho da Paz, né? O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Além de tudo isso, você precisa complementar com oração, gente. Precisa complementar com oração. Por quê? Ele continua, Efésios 6,18, ele continua: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas, tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Muitos, se completa somente até aqui, mas Paulo dá sequência entrando na oração, porque a oração é o meio de você entrar na batalha, né? Depois de estiverem completamente revestidos da armadura de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós fazemos por meio da oração. Quando devemos orar? De acordo com Paulo, em todas as ocasiões. A oração nos mantém conectados com o nosso Deus. E podemos nos comunicar com Ele em qualquer lugar. Devemos orar no Espírito em todas as situações. Orar tem poder e é essencial para alcançar a vitória. Amém? Alguma dúvida? Conclusão. Revestidos da armadura de Deus e mantendo uma vida de oração sincera e constante, permanecemos firmes no dia mau, quando somos tentados e provados das mais diversas maneiras. É possível perceber nas palavras de Paulo que para nos revestirmos da armadura de Deus, devemos ter uma atitude ativa. Precisa ter decisão, precisa querer vestir, precisa ser algo ativo. Ou seja, ela não
estará em nós de maneira inusitada. Não, você precisa vestir, você precisa agregar cada componente da armadura. Precisamos decidir, querer e nos esforçar para que na hora da batalha estejamos revestidos como um bom soldado de Cristo. Amém? Para finalizar, Efésios 6:13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Alguma dúvida? Certeza disso? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa aula, por esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, pelo ensinamento. Queremos te agradecer por trazer aqui a nossa memória, Senhor, e nos ensinando a como nos revestir, Senhor, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme nessa caminhada, rumo à nossa salvação até o grande dia, e que possamos a cada instante estar revestidos, Senhor, com suas armaduras. Ajuda-nos, Senhor, a manter firme no cinto da justiça, né, na couraça no cinto da verdade, na couraça da justiça, nos sapatos, Senhor, que propaga o evangelho da paz. Senhor, que possamos permanecer firme no escudo da fé, que o capacete da salvação venha sempre estar engajado em nossa cabeça, que a espada do Espírito possa sempre estar em movimento, em atividade. E claro, Senhor, que o nosso momento de intimidade contigo venha ser, Senhor, regado com muita oração, com muita intimidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, em nome de Jesus, para que a tua igreja possa vencer todos os obstáculos dos dias maus, das estações, Senhor, que não são boas, em nome de Jesus. Que o nosso culto possa ser um culto abençoado, Senhor, um culto na tua presença. Entregamos tudo a ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês.